que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com você, vai muito mais além daquilo que você veio fazer aqui hoje. Você sabe que a palavra de Deus diz que os nossos cultos a Deus tem que ser com entendimento. Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2, né? Que os nossos cultos sejam com entendimento. Para que os nossos cultos sejam com entendimento, as nossas mentes têm que ser transformadas. Transformadas pela palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós o adoramos em espírito e adoramos em verdade. Hoje Deus falou comigo na mesa que os olhos dele, que os olhos de Deus, eles fazem assim, ó, sobre a terra. Os olhos de Deus andam sobre toda a terra. Ele sabe como nós viemos para cá hoje. Ele sabe como eu estava antes dessa mensagem. Fardado, cansado, fadigado. Mas, no decorrer que nós conduzimos o culto a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos e despremidos. É Ele que nos conforta, é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece. Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque a misericórdia do Senhor é para sempre. E Ele vai além ainda. Ele diz que pela manhã Ele renova as nossas forças. Ele renovou a sua força ao sair de casa para vir para cá. Ele renovou as minhas forças quando eu estava apontando a igreja. Ele renova as nossas forças. E só há uma maneira de nós termos as nossas forças renovadas, é quando o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz que às vezes nós não sabemos nem como vamos orar. É onde Ele entra, irmão. É onde Ele entra agindo, trabalhando. E isso é fato. Sou homem de oração. Mas tem horas que eu peço a Deus a renovação das minhas orações. A palavra de Deus diz que as nossas orações não podem ser repetitivas. Elas têm que ser renovadas também. E eu louvo a Deus por isso. Isso é graça. Graça. Um favor de Deus imerecido. Eu quero falar essa noite acerca de como nós temos levantado o nosso altar de adoração a Deus. Você já viu, você já ouviu, você viu hoje aqui pessoas adorando a Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui nessa mensagem vai muito mais além do que uma adoração a Deus, do que uma prestação de culto a Deus. Porque para chegarmos na adoração, nós temos que preparar os nossos altares ao Senhor. A Bíblia diz que quando Elias foi apresentar o seu sacrifício ao Senhor, ele olhou para o altar que estava diante dos seus olhos, ele começa a tirar. Ele começa a se dispar, ele começa a tirar tudo que não convém representar ao Senhor. Ele começa a tirar tudo. Ele começa a preparar o melhor do sacrifício. Ele começa a preparar o altar para poder adorar a Deus. E ele prepara o altar, depois ele vai adorar a Deus. E depois que ele adora a Deus, que ele vai orar pedindo.
Nós estamos fazendo uma inversão dos valores, irmão. Nós estamos mais pedindo do que adorando. Nós estamos mais adorando do que preparando o nosso altar para adoração. E Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra para o teu coração. Esse é o tempo dos verdadeiros adoradores, que possam adorar a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes nós achamos que estamos adorando a Deus. Mas não existe adoração em nós. Nós vivemos um período apático, anêmico, quando o assunto é adorar a Deus. Eu digo, adorar a Deus é de todo o nosso coração. Nós podemos trazer para nossas vidas dois tipos de adoração. Aquela adoração que vem do íntimo do nosso coração. Aquela adoração que a nossa alma grita. Os nossos olhos estremecem. Os nossos joelhos se batem um no outro. E nós adoramos a Deus em nossos corações aquebrantados. Ou nós podemos também adorar a Deus só de... Nós vivemos em uma geração em que as pessoas confundem adorar a Deus e cantar. Cantar e adorar, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outro dia Deus falou comigo que a única coisa que Ele quer de nós, a única coisa que Ele quer de nós, que nós adoramos a Ele em espírito e verdade. Deus falou comigo. E eu perguntei, Deus, mas tem muito mais além do que adorar ao Senhor? Ele falou, não. Porque quando nós adoramos a Deus em espírito e verdade, nós reconhecemos o seu amor nas nossas vidas, nós amamos o próximo, nós compadecemos da viúva, do necessitado, do aflito, do órfão, do missionário, nós mais doamos do que pedimos, nós mais se damos do que pedimos. Que a palavra de Deus diz pedir, mas também dar-se-vos-á. Que todo aquele que pede, ele recebe. Que busca, encontra. E aonde se bate, a porta se abre. Confundir a adoração com cantar, eu digo assim, irmãos, que isso tem machucado o coração de Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa perante a Deus que Deus aprova. Amém? Qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa que Deus te aprova. Você só não pode pecar. Pecar é o limite. Pecar é a transgressão que o homem, que faz com que as mãos do Senhor encolhem. Isaías diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Mas as nossas transgressões fazem a separação. Ele também diz que os ouvidos de Deus não estão tampados. Mas as nossas transgressões fazem a separação do homem para com Deus. Quando nós confundimos de fato o que é adorar com cantar, é como se o coração de Deus fica machucado. Nós temos um limite, só não podemos pecar. E o que Deus quer de nós é só adoração. Só isso. Para Deus fazer milagres, sinais e maravilha. Para Deus promover cura. Para Deus promover libertação no meio da nossa família. Para Deus trazer restauração, como trouxe para Sião no Salmo 126. Para Deus mostrar o quanto Ele é
fiel para cumprir tudo que Ele tem prometido nas nossas vidas. Deus tem procurado uma geração de adoradores, irmão. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Porque quando nós adoramos a Deus em espírito, quando nós cantamos com um coração carnal. Há uma diferença de construir uma melodia em um coração carnal e um coração movido pelo Espírito de Deus. Muitas vezes nós achamos que por estar no templo, por estar na igreja, nós estamos adorando a Deus. Adoração a Deus não pode ser vista como uma prestação de serviço. Tem muitos que têm adorado a Deus porque é motivado pelos irmãos. Tem muitos que adoram a Deus que acham que por vir para o culto tem que adorar, porque se não adorar, vê a adoração como prestação de serviço, como um cartão que passa assim para poder entrar no início do seu trabalho. E a adoração a Deus não é prestação de serviço. A adoração que Deus quer levantar neste lugar, a adoração que Deus quer promover nas nossas vidas, é aquela que nós adoramos em espírito e andamos em verdade. Adoramos em espírito e andamos em verdade. Glória a Deus. Adoração a Deus não pode ser reconhecida como uma prestação de serviço, e sim de reconhecimento que Ele é Deus e deve ser adorado em espírito e em verdade. Que Jesus deixou duas palavras: em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito? É quando nós contemplamos a sua manifestação no nosso meio. É quando nós entendemos que quando nós se quebrantamos o nosso coração, a glória de Deus é manifestada no nosso meio. E quando nós adoramos, a glória desce. Quando a glória desce, tem cura. Quando a glória desce, tem promove libertação. Quando a glória desce, as coisas acontecem. O que eu quero dizer com isso? É você que promove a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Adorar a Deus é quando nós se ajuntamos para adorar. Olha para esse cenário nos dias de hoje. Basta nós sairmos para ir afora. Congregações estão vazias. Congregações e congregações vazias. Porque, irmão, o espírito de adoração está indo embora de dentro dos templos. E o que está promovido ainda dentro dos templos é uma adoração carnal. Só existe duas adorações. Ou é aquela que nós adoramos em espírito e verdade, ou é aquela que o nosso lado carnal promove. Porque é aquela adoração que promove benefícios para nós. É aquela adoração que nós olhamos e entendemos que o cachê vai ser grande, que a oferta vai ser grande, que as portas vão se abrir na mídia, que eu vou ser visto nos outdoor, nos altares. É esse tipo de adoração. É aquela adoração que eu só adoro por boca. E o meu coração está distante cada vez mais de Deus. Agora nós estamos diante de uma igreja que adora ainda em espírito, adora em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós se ajuntamos para adorar e Deus derrama sobre nós a sua glória. Adorar a Deus é adorar com entendimento,
é reconhecer a grandeza, reconhecer a sua graça e o seu poder dinâmico, que promove a adoração, porque a adoração também promove libertação. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, trancafiados, e um olha para o outro: eu não sei adorar, então ora. Eu não sei orar, então adora. E à medida que um adora, à medida que um ora, a Bíblia diz que os alicerces se estenderam, a cadeia se quebrou, e eles foram libertos pelo poder da oração. A adoração também tem propósito. A adoração também tem propósito. Olha para quem está ao seu lado, diga assim: a adoração também promove propósito. Promove propósito. Porque quando Paulo e Silas oravam, louvavam o nome do Senhor, as celas se quebraram, o alicerce se quebrou. A Bíblia diz que a alma do carcereiro foi ganha para Deus. E peraí, não somente a alma do carcereiro, mas de toda a sua casa, de toda a sua família. O que Deus está falando aqui, que a tua adoração também promove propósito na sua vida, promove propósito na vida do seu irmão que está ao lado, promove propósito dentro da tua casa, no meio da tua família, porque enquanto você adora, Deus está levantando o trono, olhando para você e está agindo na tua vida. Louvado seja. A adoração também promove propósito. Esse texto fala de uma mulher que chega para Jesus e pergunta para Jesus bem assim, acerca de adoração. Essa mulher estava perdida, e à medida que ela se viu perdida, ela chegou aos pés de Jesus, aos pés da pessoa certa, e ela disse: mas Jesus, aonde eu devo adorar? Mas Jesus, como eu devo adorar? Porque existem duas coisas diferentes, irmão: aonde você deve adorar e como você deve adorar. Porque para um bom entendedor, poucas palavras bastam. O verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade, ele adora na igreja, ele adora dentro da sua casa, ele adora no seu trabalho, ele adora nas ruas do bairro, ele adora em toda maneira de viver, ele adora no abrir os olhos, ele adora no fechar dos olhos, porque ele vive em espírito, ele anda em espírito, ele adora em espírito. A mulher estava perdida acerca do lugar de pessoas. Ela está falando: quem que eu busco para adorar Jesus? Com quem eu devo adorar Jesus? Mas Jesus olha para ela e diz: mulher, oh mulher. E ele tem falado essas palavras aos nossos corações: oh mulher, vem já, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não ao homem, ao Pai, em espírito e em verdade. O adorador carnal, ele adora aos homens, sabendo que os homens promovem. Agora o verdadeiro adorador que adora em espírito, ele sabe que o galardão dele não está aqui embaixo, o galardão dele está lá em cima. São esses que Deus procura para si, são esses que Deus quer encontrar no meio do povo. E Jesus está dizendo: é em espírito, é em verdade. Existe uma verdade aqui nessa palavra, irmãos, que podemos sim estar adorando a Deus de forma não em espírito. A Bíblia não se contradiz. Para Jesus dizer uma coisa dessa,
Ele está deixando bem claro: já chegou a hora, essa é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus está deixando claro aqui que pode sim existir uma forma de adorar sem o Espírito. Nós podemos estar adorando a Deus na carne, porque a carne também promove a adoração, sem entender quem é Deus. Porque o adorador que adora a Deus na carne, ele não reconhece o Deus que está adorando. Aleluia! Ele não compreende a sua majestade, longanimidade, bondade, misericórdia e justiça. Ele não reconhece o poder de Deus. Porque se reconhecesse o poder, se reconhecesse a majestade, se vivenciasse a glória de Deus, ele adorava a Deus em espírito e em verdade. Cadê os verdadeiros adoradores nessa noite? Cadê os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade? Jesus também disse que a adoração tem que ser também em verdade. Não tem como você adorar em espírito e não ser verdadeiro. Não tem como você adorar em espírito e não ser verdadeiro. Porque quem adora em espírito é verdadeiro. Escute, Jesus está deixando claro: nós podemos estar adorando. É importante também adorar em verdade. É mais claro, em evidência, que nós podemos estar adorando a Deus também de uma forma mentirosa. É por isso que Jesus está falando: primeiro você adora em espírito, para depois você adorar em verdade. Porque quem não adora em espírito, não adora em verdade. E os céus me trouxe aqui para trazer a palavra dessa noite, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer promover em espírito, Deus quer promover em verdade. Oh. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes as nossas palavras a Deus não refletem aquilo que estamos vivendo. Tem muito adorador adorando a Deus, mas as palavras que saem da sua boca não refletem o que ele vive dentro da sua casa. Tem muito adorador que adora a Deus, mas as palavras que saem da sua boca não conduzem os caminhos que ele caminha durante o seu dia. Quer adorar a Deus em dias de culto, quer adorar a Deus em dias de festa, mas na hora de adorar a Deus não sabe se é em espírito ou em verdade. Quantas vezes nós levantamos as nossas mãos e dizemos: te louvarei, não importa qual for a circunstância. Que já ouviu esse louvor? Te louvarei, não importa qual seja a circunstância. Quantas vezes já não vimos isso? É comum nós ouvir isso. As pessoas levantaram as mãos e dizer: eu te louvarei, Senhor, não importa a circunstância. Mas os primeiros sinais de dificuldade, já esfriamos com Deus. Mas basta levantar as primeiras tempestades, basta o inimigo brigador bater sobre as nossas portas, nós já esfriamos o nosso relacionamento com Deus. Já começamos a questionar a Deus, porque Deus não está agindo. Deus, ele sonda nossas mentes, os nossos corações. Isaías capítulo 6. Olha o que vai dizer. Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo, e serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria seu rosto,
com duas cobria seus pés, com o rosto, com as duas cobria os seus pés, com duas voava e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Cadê os verdadeiros adoradores nessa noite? Porque Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Quando de fato nós contemplamos essa glória de Deus que Isaías está falando, escute isso, quando você contempla essa glória de Deus que Isaías está falando, oh glória, você não olha para o que teu irmão fez, você não fala nada a respeito de ninguém, você só adora a Deus. Quando você tem essa visão de Deus, quando você conhece Deus na sua vida, quando você conhece a grandeza de Deus, quando você tem a visão da adoração perfeita que é dada a Deus, quando nós entendemos que Deus é, nós compreendemos quem nós somos. É isso que o Senhor está dizendo. Quando você compreende quem Deus é, quando você vê quem Deus é na sua vida, você entende quem você é. À medida que nós estamos com Deus, é a forma que nós vemos Ele na nossa vida. Como está o teu altar de adoração? A Bíblia diz que Gideão estava pisando trigo. Escute, igreja. A Bíblia diz que Gideão estava pisando trigo. Israel estava toda preocupada, aterrorizada. Não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber. Estava sobre o período de exílio tremendo da permissão de Deus. Gideão estava lá pisando trigo, era só um pouquinho, mas ele tinha esperança que aquele pouquinho que ele estava pisando, isso aqui é profético, ia sustentar a casa dele. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: Gideão, ó Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. Gideão, como ser humano que nem eu e você, ele olha para o anjo e diz assim: como assim? Se o Senhor é comigo, porque eu estou passando por isso? Se o Senhor é comigo, porque todos estão vivendo isso? A Bíblia diz que o anjo olhou para Gideão: Gideão, vai na tua força, Gideão, que o Senhor entrega nas tuas mãos os midianitas, Gideão. Vai, Gideão. A Bíblia diz que quando Gideão entende que de fato era Deus que estava falando com ele, ele fala: fique aqui, Senhor, eu já volto. A Bíblia diz que ele correu na sua casa, pegou um cabrito, fez ali ou foi um grisalho, ou foi um cozido ali para entregar de sacrifício a Deus. Quando ele chegou para Deus para entregar ali aquele cabrito, o Senhor olhou para ele: Gideão, você não tem altar? Deus falou: Gideão, você não tem altar? Gideão disse: eu não tenho. Coloca aqui nessas pedras mesmo. Ele colocou ali. A Bíblia diz que o fogo riscou os céus e desceu e consumiu todo aquele cabritinho, sacrifício. A princípio, Gideão disse para o Senhor: fica aqui que eu já volto. Pois o Senhor esperou Gideão voltar, recebeu o sacrifício, mas depois o Senhor foi lá na casa de Gideão. A Bíblia diz que quando o Senhor chegou na casa de Gideão, tinha uma cancela, chama-se cancela, né? Abriu ali. Quando Deus ele entra lá dentro da casa de Gideão, ele vê um boi
um boi. A Bíblia diz que o boi tinha 7 anos. Era um boi que tinha 2 qualificações na casa de Gideão. Primeiro, sacrifício para altar de Baal. Segundo, para procriação. A Bíblia diz que Deus vê um boi, olha para um lado, vê um altar de Baal, olha para o outro lado e vê um poste da deusa Azera, que é a deusa da promiscuidade, tudo que é pecado, de prostituição, entendeu? A Bíblia diz que Deus chega para Gideão e fala: Gideão, você me dá um cabritinho, Gideão, tendo um boi na tua casa, Gideão? Como pode, Gideão? Eu te prometi entregar nas tuas mãos os midianitas, Gideão. Eu disse que tu és varão valoroso, Gideão. Tu pediu para que eu ficasse e eu fiquei. Mas agora eu entro na tua casa, Gideão, e vejo que você tem um boi em casa, Gideão. Vejo que você tem um altar de Baal, Gideão. Vejo que você tem um poste da deusa Azera, Gideão. Gideão, por se você quiser agora a vitória sobre os midianitas, eu quero o teu boi, eu quero esse altar de Baal, e eu quero esse Deus da deusa Azera, esse poste. E a Bíblia diz que Gideão olha para Deus: Senhor, mas eu não posso pegar, porque é do meu povo, é da minha família, é do meu pai, é das pessoas que estão ao redor. A Bíblia diz que Gideão combina com Deus para levantar de madrugada, pegar as coisas. Gideão pega o boi, sacrifica o boi, pega ali o altar, quebra o altar de Baal, pega o poste da deusa Azera, que era de madeira, coloca ali para servir de carvão. E a Bíblia diz que o fogo do Senhor risca o céu pela segunda vez, porque a primeira vez o Senhor riscou o fogo pelo cabritinho, na segunda vez Deus ele desce o céu com o mesmo fogo, mas para consumir o boi que Gideão estava dando, o altar de Baal e o poste da deusa Azera. Sabe o que Deus está falando? Gideão só conseguiu o milagre de Deus quando ele preparou um novo altar de adoração a Deus. É isso que Deus está falando. Deus quer um altar de adoração, mas um altar que nós adoramos em espírito e adoramos em verdade. Como você tem adorado a Deus? Porque adorar a Deus não é só nos dias bons. Adorar a Deus também é nos dias maus. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus na escassez. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus também nas dificuldades, nas provações. O verdadeiro adorador, ele entende que nem o que vier, ele está adorando a Deus. Ele está glorificando o nome de Deus. O verdadeiro adorador, ele não vai adorar a Deus quando Deus promove. Ele vai adorar a Deus quando Deus faz desesperar também. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em qualquer circunstância. O verdadeiro adorador, ele promove também a adoração entre os irmãos. Porque ele reúne os irmãos: vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar aquele que pode, aquele que está sentado no trono. Porque quando Isaías ele olha, ele vê toda a glória de Deus em toda a plenitude diante dos seus olhos. E a partir do momento que ele vê a glória de Deus, ele entende que ele merece ser adorado. Deus merece ser adorado. Deus merece ser exaltado. Deus merece ser glorificado. É por isso que quando eu oro a Deus, por isso quando eu vou buscar a Deus, não importa a hora, não importa a circunstância, antes de eu orar, antes de eu clamar, antes de eu apresentar a Deus, eu começo a exaltar a Ele, eu começo a glorificar a Ele. Porque Elias, quando ele prepara o altar, ele começa a adorar, e depois que ele começa a adorar, aí antes dele pedir, ele começa a exaltar, porque está escrito, ele diz: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, faça com que o fogo desça, para que todos vejam que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis,
Senhor dos Senhores, muda as suas orações, muda a sua forma de adoração, passa a adorar em espírito, passa a adorar em verdade, exaltando, glorificando a Deus, para que você veja o que Deus faz na sua vida. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Amém? Fica sobre seus pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pega o óleo da unção que está ali dentro, na mesa. Glória a Deus. Deus falou contigo? Tudo isso Deus falou comigo primeiro lá dentro. Primeiro Deus fala conosco, para depois falar com a sua igreja. Deus, Ele está atrás de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e também que o adoram em verdade. Vamos orar a Deus. Ore em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.